Oi, gente, tudo bem? Voltamos aqui com arte na Grécia Antiga e vamos falar do período clássico, o auge não apenas da cultura, da filosofia, da política grega, mas também o auge da arte grega, das maiores manifestações e mais significativas manifestações dentro da arte grega em todos os seus sentidos. Nesse momento que nós estamos, que vai aí do século V até o século IV, é um momento em que, por exemplo, na escultura, você tem o ápice, o auge do naturalismo, da representação da figura humana, sempre com muita simetria, sempre com bastante cuidado, esmero e perfeccionismo, proporcionalidade, né? E nós temos figuras que eu já citei anteriormente, as obras de Fídias, as obras de Policleto, né? Especificamente o Policleto, ele chegou a escrever regras de representação da figura humana de forma direta. Ele não é um sujeito de Atenas, é próximo ali na região de Argos, né? Fazia esculturas de deuses, mas sobretudo ele buscava retratar atletas na sua atividade, ou pelo menos a retratação do corpo perfeito, torneado, tal qual o nosso professor Davis. Você tem aí os atletas gregos. Você pode notar que o professor Davis é um bom exemplo desta estética grega bem torneada. Eu fui irônico. Com a escultura, né, você tem uma escultura interessante, que é a escultura de Doríforo. Esta imagem que você vai ver agora aí, a escultura de Doríforo, é a escultura que você tem como melhor representação de Policleto, estabelecendo a partir dela a base, o cânone do que é a beleza masculina, ou seja, as regras de proporção ali representadas da figura humana que vão influenciar artistas em todos os séculos posteriores. Então, quando a gente fala desta escultura grega, esta escultura ela está presente, né? Ela começa a ganhar forma através de estatuetas, pequenas estatuetas votivas de pequenas dimensões, primeiramente em bronze e barro, mostrando formas altamente estilizadas de pessoas, de animais, e voltado para essa questão do artesanato muito forte, né? E nos períodos subsequentes, progressivamente ela vai evoluindo, até que nós chegamos aí um pouquinho antes do período clássico. Nós temos o chamado período arcaico, né, com o processo de urbanização da Grécia, o processo das cidades-estado. É muito importante que você tenha em mente isso, né? Esse processo de urbanização, o surgimento da polis é o start para praticamente tudo que nós falamos em período clássico, seja na cultura, seja na arquitetura, seja na política, na filosofia. Esse momento do período arcaico, anterior ao clássico, é o momento que se descobre materiais como o mármore, né, passando a ser bastante utilizado, né, e estátuas que surgirão a partir daí com a ideia de mostrar, né, a beleza do ser humano. Você vai encontrar ali nesse contexto aí os primeiros avanços para o naturalismo, a representação natural da figura humana, que vai ver o seu auge no período clássico, no período posterior, né? Que eu enrolei tudo aqui agora, mostrando representar a arte aristocrática, principalmente, né? Os kouros, né? Imagens que nós vamos mostrar daqui a pouco para você, representando atletas vencedores nos jogos, aristocratas e o dia a dia na vida grega, inclusive com a representação dos deuses. A partir aí do período clássico, né, Atenas, na sua hegemonia cultural a partir de 450 a.C., e principalmente durante o período de Péricles, você vai encontrar ali as figuras como o Policleto, que eu já citei, e a busca da representação nas figuras humanas. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês algumas figuras agora e eu volto daqui a pouco. Você vai ver umas 3 ou 4 figuras dessa escultura. Eu estou voltando daqui a pouco para a gente falar de arquitetura, não saia daí. Agora, na questão da arquitetura, nós temos a principal característica, o erguimento,
o projeto e o erguimento de templos. Os templos ocupam, dentro da cultura grega, um papel fundamental, um papel primordial, né? Esses templos, inicialmente construídos em madeira, passaram aí a partir do período arcaico para o período clássico a terem a sua construção em pedra, em mármore muitas vezes. Esses templos gregos, eles tiveram todo um processo de elaboração e de desenvolvimento nos seus planejamentos, nas suas estruturas. Embora, apesar de todo esse planejamento, os gregos não tenham, ou não tinham, melhor dizendo, conhecimento sobre os grandes arcos, sobre as abóbadas, as cúpulas arredondadas. Então nós temos essa característica das linhas retas, né, dos quadriláteros, dos modelos quadrados retangulares, como forma desses templos feitos de maneira grandiosa sobre várias colunas. Um projeto simples, é uma construção padronizada de estrutura retangular sobre uma base geralmente de 3 degraus, com colunas no pórtico, né, e nas extremidades opostas, ou, em alguns casos, em todos os seus lados, né? O núcleo do templo é uma área fechada, formada por uma ou mais salas onde são colocadas as estátuas dos deuses, as oferendas recebidas, o tesouro do templo, coberto por um telhado, né? Então é uma estrutura simples, porém grandiosa, ok? E nessa construção e nesse modelo nós vamos ter três, melhor dizendo, ordens arquitetônicas. Eu coloquei duas aqui na lousa, a ordem jônica, a ordem dórica, e existe também a estrutura coríntia. A ordem dórica, ela é mais, vamos dizer assim, mais clean, ok, na sua estrutura, sem grandes entalhes, né, uma coluna que é mais funcional do que propriamente decorativa. Já a coluna jônica, ela tem um aspecto mais rebuscado no seu capitel, no seu topo. Ela tem uma função decorativa, sim, e também funcional, uma estrutura funcional. E a coríntia, que é já bem do período clássico, ela mostra a sua cúpula como um sino invertido, com grande quantidade de entalhes. Então, olha essa imagem aí, ó. Isso aqui que você está vendo, uma coluna jônica. Esta que você vai ver agora é uma coluna dórica. E esta que você está vendo agora é uma coluna corinta, ou coríntia. Mas se é coríntia, que você lembra um time que não vai. Certo, me desculpem, corintianos, mas perderam de um time que não tem mundial essa semana. Ó, vai dar treta isso, eu sei que vai dar treta, mas é para isso mesmo. Então, continuando, nós temos aí, Bia corintiana está se divertindo aqui, nós temos como exemplo desses modelos todos, o Parthenon, esse que você vê agora na sua imagem, o Templo de Teseu, também, né? Então o Parthenon e o Templo de Teseu, que são templos construídos em estilo dórico. Existem outros templos em termos jônicos ou estruturas jônicas, como o Templo de Atena, né? E o Templo de Erecteion, que você está vendo aí nas imagens. Uma outra característica muito interessante na cultura grega, na arquitetura, são os anfiteatros. Os anfiteatros que eram construídos em encostas de colinas. No centro do teatro ficava a orquestra, ao fundo do palco, decorado o cenário arquitetônico fixo. Muitos desses teatros destaca-se o famoso Teatro de Epidauro. Veja aí na sua imagem, né? O Teatro de Epidauro. Outro teatro conhecido fora do cenário da Grécia é o Grande Teatro de Éfeso, que ficava na Turquia, já na região, né, da Grécia, chamada Grande Grécia, Magna Grécia, na parte já caminhando, Magna Grécia não, perdão, na parte da Ásia Menor, na Magna Grécia, região da Itália. Ok? Então, são características, são teatros imensos que cumpriam a função, né, de fazer as suas estruturas, apresentações e tudo mais no modelo grego. Ok? Aguenta aí que eu já volto. Voltei para falar da pintura agora. A pintura grega antiga não tem grandes vestígios ainda porque sobrou muito pouco, que nós temos mais é escultura e templo, ok?
E nessa questão da escultura, o mais famoso, né, são as pinturas em vasos, sendo a essência um desenho colorido, sempre com uso de muito colorido. Nós temos raridade, não há muito o que procurar disso, né? Temos, por exemplo, o mural da tumba do mergulhador, que está em Pesto, do século V a.C. Outros murais do período arcaico são encontrados em tumbas da Ásia Menor. São evidências dos murais etruscos que estavam diretamente influenciados pela cultura grega. No período clássico, a pintura rapidamente adquiriu uma independência no seu estilo, né, típico da cerâmica, passando por um tratamento fortemente voltado para a pictografia das superfícies, com o emprego de uma variedade de efeitos visuais. Uso do degradê, você já tem sinais do pontilhismo, né, o ilusionismo, a tridimensionalidade, a perspectiva, por influência principalmente do teatro grego, né? Sua temática, basicamente, mitologia e história, e tem como grande parte a celebração da grandeza da cidade de Atenas, dos seus heróis, dos seus cidadãos. Portanto, a pintura encontra uma utilidade na decoração, ok, dos edifícios públicos e templos, e também para contar a história desta sociedade e mostrando movimentos em batalhas, em deslocamentos. Isso você vai encontrar em grande parte da pintura em cerâmica, que você vai ver agora algumas imagens para a gente poder encerrar. Tudo bem? Veja essas imagens e ao final eu despeço com um grande abraço, encontrando você numa próxima oportunidade. Tchau!